comanda no interesse do capital. Mas ainda voltando aí à questão da lista tríplice, deixa eu só perguntar uma coisinha. Governador, enfim, por muita gente aqui em Brasília, essa frase do presidente foi vista como um sinal de que ou ele ou a Dilma não gostariam de ver o Michel Temer na chapa. E porque eles teriam, enfim, uma eventual preferência pelo Henrique Meirelles, presidente de uma instituição que o senhor criticou desde o início do programa. Eu queria saber como é que o senhor vê essa possibilidade e a entrada dele dentro no PMDB. Eu gostaria muito de uma aliança de centro-esquerda no Brasil. Eu aprecio muito a política social do Lula, sou um admirador da política externa e sou um admirador do Lula. Eu acho que o Lula é um intelectual orgânico das classes populares brasileiras naquela visão gramsciana. Mas com Henrique Meirelles, o PT não conta comigo. Daí eu não serei um militante dentro do PMDB brigando por um programa e discutindo uma campanha presidencial. Eu serei um opositor firme e radical porque estarei fazendo isso em nome do Brasil, em nome do povo. Não o Meirelles, mas o que o Meirelles significa, que é o domínio do país pelos banqueiros e pelo capital. Isso não é possível. Isso é uma coisa de uma tolice radical. Isso está completamente desmoralizado pela crise no mundo. A crise no mundo foi feita pela ganância dos banqueiros e pelo capital vadio. É o subprime, o empréstimo a longo prazo que os americanos inventaram para não subir o salário dos seus trabalhadores. Depois os derivativos que partiram disso aí. Juros de 15% ao ano. Mas os salários congelados, as grandes empresas se capitalizando, amealhando lucros fantásticos, até o momento que o americano não conseguiu pagar mais os empréstimos e desabou a economia mundial como um castelo de cartas. E isso nós não podemos repetir. Hoje, você encontra nas bibliotecas brasileiras aquele livrão Riqueza das Nações do Adam Smith. Todo mundo lê aquilo, é fantástico o livro. Mas o Adam Smith, que era um funcionário da Companhia das Índias, que dominava o mercado mundial à época, trata genialmente de estados ideais. Todos na mesma condição econômica, de possibilidade de obtenção de riquezas naturais, de desenvolvimento cultural. Os países não são assim, eles são diferentes, quanto a riquezas econômicas, quanto à evolução intelectual e cultural das populações. Então, o que nós temos que recomendar para quem quer entender um pouco de economia hoje, é, por exemplo, o Tratado das Manufaturas, de 5 de dezembro, se não me engano, de 1791, do economista, do George Washington, que propôs a contraposição às ideias do Adam Smith e o investimento norte-americano na sua industrialização. O Friedrich List, o Henry Carey, que foram os que à época se opuseram a esta ideia de um mundo virtual absolutamente equilibrado que levou ao liberalismo econômico, laissez-faire, laissez-aller. E isto não acontece, nós estamos na mesma conversa mole dos velhos capitalistas que querem mandar no globo e estão controlando a economia brasileira. Muito bem, vamos agora para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do Jogo do Poder. De volta com o segundo bloco do Jogo do Poder, entrevistando hoje o governador do Paraná, Roberto Requião, que é do PMDB. Participa também Letícia Sander, que é repórter da Folha de São Paulo. Governador, nós estamos vendo aí o seu ímpeto, inclusive a sua disposição de discutir a questão programática, o Banco Central, a industrialização. Nós vamos voltar a esse assunto depois, mas eu vou insistir num detalhe. O PMDB hoje, ele está muito bem, muito confortavelmente instalado dentro do governo federal. O PMDB comanda os ministérios que tem, além de ter muitos ministérios, ele tem ministérios com orçamento poupudo, né? O governo não tem instrumentos para pressionar o PMDB para, digamos assim, neutralizar a sua pré-candidatura e para, no limite, colocar o PMDB dentro dessa aliança com o presidente Lula e a ministra Dilma definindo, inclusive, quem vai ser o vice do PMDB? Vamos lá. Primeiro, eu quero suprir aqui uma falta. Eu falei no ministro do George Washington, ministro da Fazenda, e não disse quem era, Alexander Hamilton. E quem não tiver acesso ao Friedrich List, ao Henry Carey e ao Alexander Hamilton, eu recomendo, mais recentemente, as opiniões do Mendonça de Barros, o qual eu não simpatizo muito, depois daqueles escândalos do governo do Fernando Henrique, mas tem se colocado muito bem a respeito do Banco Central independente e da economia brasileira. Existem dois PMDBs. O PMDB parlamentar,
está vinculado ao governo em função da imoralidade das emendas. As emendas, os mensalões, aquela relação terrível do Executivo que começou lá em Minas Gerais, no governo do Azeredo, passou pelo governo do Fernando Henrique com o Serjão e não foi sanitizada no governo do Lula. Então, há esta relação do parlamentar que quer se eleger, que depende de uma ambulância, de um pequeno favor, de uma verba destinada a um município. E é o PMDB da base. É esse PMDB de capilaridade extraordinária em quase todos os municípios brasileiros. É o partido que tem mais prefeitos, mais vereadores, operários, né? Onde tem pequenos comerciantes, onde tem aquilo que a gente chama de participação efetiva das classes populares, das classes desligadas da decisão do grande capital e das classes que formam os militantes que não têm uma ligação estreita com os favores do Executivo. E é a esse PMDB que eu me reporto. Agora, eu tenho uma outra visão. Eu não acho que todos os parlamentares sejam canalhas. A minha visão é do Gramsci. Canalha completo é figura de literatura. Ninguém se acredita um canalha e as pessoas agem, muitas vezes, conforme as circunstâncias. Não veem possibilidade de um comportamento diferente e jogam a favor da sua própria sobrevivência política. Colocando uma proposta séria para o meu partido, eu acredito que vou ter uma possibilidade concreta de trazer para esta proposta as bases partidárias e os setores parlamentares. Agora, qual PMDB, a qual dos PMDBs o seu colega de partido e senador Jarbas Vasconcelos se referia quando ele mencionou no ano passado que o PMDB é um partido corrupto? Bom, seria o caso de a gente trazer não é Jader, é Jarbas. Trazer o Jarbas aqui e perguntar a ele. Eu não posso responder por ele. Existe o PMDB corrupto, existe o PT corrupto, existe o PPS corrupto, existe o PSDB corrupto. A corrupção é uma constante na política brasileira. Mas veja bem, a grande corrupção da política brasileira é o Banco Central. Hoje, por exemplo, o Banco Central está tomando dólar, sabe que o dólar entra no Brasil à vontade, mas ele tem que ser garantido com as reservas. Então o dólar entra, se converte em real e é aplicado em letra do Tesouro Nacional a 8,75 ao ano. Nos Estados Unidos não tem juro. Sendo que foi tomado lá fora a zero. Foi tomado lá fora a zero. Então, o governo brasileiro faz o que com esse dólar? Aplica, depois de convertido em real, a 8,75 em letras do Tesouro e, em compensação, aplica os dólares que remanescem a 1% ao ano em letras do Tesouro norte-americano. Se um prefeito do interior fizesse o que o Banco Central faz, estava na cadeia. Mas o Banco Central está aí, não presta contas a ninguém, gasta verbas do orçamento sem nenhuma previsão, em nome da segurança da moeda, ainda que a independência. Eu acho que isso não tem cabimento, essa conversa tem que ser encerrada. E pelo que vi nos blogs, tem esse projeto do Agripino, do Antônio Carlos Magalhães, e com apoio do Mercadante ainda. Me assusta esse apoio do Mercadante, porque se ele existir de fato, é o apoio do PT. E daí, o que nós vemos é uma face dupla. É o PT neoliberal querendo transformar o Brasil num produtor de commodities. Sobrevivemos hoje exportando minérios e commodities agrícolas para a China.